A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou trazer a nossa leitura, para a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 10. Eu vou ler apenas dois, capítulo 10 do livro de Êxodo, o 16 e o 17, que diz assim: Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe o meu pecado somente desta vez e que ores ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E assim, e saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Amém. Esses dois versículos, está falando sobre o Faraó, que ele começa aqui a reconhecer, Ele começa a reconhecer aqui na oitava praga. E para que Faraó chegasse a reconhecer as coisas, o que será que aconteceu na oitava praga, Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a Saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e aquela noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que nem antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim comeram toda a erva da terra e todo o fruto da árvore que sobrara da saraiva, não ficando verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Aí entra o 16. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoe o meu pecado somente desta vez, e que orei ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e o lançou no mar vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Amém. Aqui a gente vê que ele começa a ficar com o seu coração ali entendendo, Começa a entender que está pecando contra Deus, começa a reconhecer com esta praga, Que ali comeu, esses gafanhotos comeu todo o verde, Aqui no 15 diz: porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim comeram toda a árvore, a erva da terra e todo o fruto das árvores que sobraram da saraiva. Não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo em toda a terra do Egito. Meus irmãos, o negócio foi forte, viu? Foi muito forte, por isso que foi chamado de a oitava praga, Ali foi forte. Tinha que ser dessa forma para que eles vissem o poder do Senhor. Aqui no versículo, aqui no começo do capítulo 10 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. Está vendo o propósito do Senhor? Era para que a terra de Faraó, todos vissem a mão poderosa do Senhor. Então, meus irmãos, Deus, ele tem uma forma para trabalhar na vida de cada um. E que a gente, quando nós percebermos que Deus está trabalhando na vida de alguém que está com o seu coração
ali endurecido, né, para as coisas do Senhor, que a gente saiba e aprenda a orar por essas pessoas, né? Quando a gente vê alguém que a gente está orando, está apresentando, e essa pessoa tem ali uma resistência, uma certa resistência, não é? E ali Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa. Muitas das vezes o Senhor, para trabalhar na vida daquela pessoa, tem que agir com mão forte. Veja aqui como foi que Deus agiu na vida de Faraó, né? Na terra do Egito, foi lançando essas coisas que a gente vê que são coisas fortíssimas, meus irmãos, para você entender, para nós entendermos que Deus não estava de brincadeira, que Deus mandou esses gafanhotos que não ficou um verde sequer. A Bíblia está nos afirmando aqui no versículo 15 que não ficou um verde sequer no Egito, por causa da mão forte de Deus, para que eles vissem que não pode brincar com Deus, com o seu povo. O povo de Deus é sagrado para ele. Então, meus irmãos, é por isso que a gente precisa obedecer à risca, porque Deus tem o povo dele, aqueles que obedecem como santos, separados. Não podemos servir ao Senhor de forma, é, de qualquer jeito. É por isso que aqueles que servem de qualquer jeito aí, o Senhor não está na vida deles, né? É por isso que tem que haver um temor muito grande e pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a servir. Senhor, me ajude, tire de mim tudo aquilo que é do Egito. Nós sabemos que para nós, o Senhor nos ensina, para nós hoje, no tempo de hoje, o Senhor ensina que o Egito são as coisas mundanas, não é? São os pecados. Então, para nós termos a proteção do Senhor, temos que fazer conforme Ele quer. Deus, Ele tem as suas diretrizes, Deus, Ele tem a sua lei, e não está encoberto para ninguém, para alguém dizer assim: não, eu sou desse jeito, eu sirvo ao Senhor assim porque eu não conheço a Deus. Não conhece porque não quer, não conhece a Deus porque não busca, porque está aqui as coisas que Ele se agrada, está aqui as coisas na Bíblia, não é? Ele não deixou assim escondido as coisas que Deus se agrada. Ele não deixou escondido. Ele não deixou que a gente não conhecesse, não. Ele deixou a palavra dele para que a gente siga a risca, como eu já falei uma vez, como o Senhor já mandou que eu falasse uma vez, que os milagres é para ele fazer. Coisas impossíveis que não é para a gente fazer, ele faz. Agora, as coisas possíveis, ou seja, a forma correta de servir a Deus, está tudo aqui, né? Está tudo aqui. Tudo está aqui. Não, Deus não vai cobrar algo que não chegou ao nosso conhecimento. Ele é justo. Ele é justo. Veja a forma justa que Deus trabalhou na vida de Faraó, né? Fazendo com que ele visse que há um único Deus no céu. E aqui no versículo 16 e 17, Faraó já começa a amolecer o seu coração. Por mais que depois que é tirado os gafanhotos, ele endurece de novo. Por quê? Porque Deus tinha que mostrar tudo. Deus tinha que mostrar tudo. Que a gente não estranhe, meus irmãos, quando a gente estiver orando por alguém e aquela pessoa está com o coração endurecido, não se preocupe. Coloque estas pessoas na mão do Senhor, e você verá que Deus vai trabalhar e essa pessoa vai ficar com o coração endurecido até o dia que Deus quiser. Porque Deus precisa mostrar as maravilhas. Não, e o Senhor não vai mostrar essas daqui, não é? Não. As que aconteceram no Egito foi para aquele tempo. O Senhor vai trabalhar no coração das pessoas que está com o seu coração ali endurecido, de tal forma que Ele vai fazer o que Ele quer. Meus irmãos, que a gente entenda e busque o discernimento de como orar pelas pessoas.
e que a gente não desista. O Senhor deixa isso em meu coração, que a gente não desista, porque tem pessoas que dizem assim, já faz tantos anos que eu oro por alguém, já faz tantos anos eu vejo aquela pessoa com o coração endurecido, ela não quer saber de Deus de jeito nenhum, ali não tem mais jeito, o inimigo coloca esse engano, ali não tem mais jeito, ali eu não vou orar mais, eu vou desistir. Não faça isso. Deixe Deus trabalhar na vida dela, e quando Deus começar a trabalhar na vida dela, muitas das vezes Deus pode tirar o emprego, fechar uma porta de emprego, Deus pode colocar alguma enfermidade. Não que a gente queira que isso aconteça ou que a gente peça misericórdia, não, jamais. Deus é quem sabe a forma de trabalhar na vida de cada um. E quando a gente vê isso acontecendo na vida daquela pessoa, não se apavore, não comece a não retire a sua oração, deixe que Deus sabe trabalhar, e tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, que a gente aprenda com a palavra do Senhor a forma que a gente deve seguir, e que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.